Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Hoje vamos falar sobre uma frase de João Evangelista que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. João fala a seguinte frase: nada temas das coisas que hás de padecer. Nada tema das coisas que hás de padecer. Mas antes vamos fazer uma prece. Já preparou o copo com água? Vamos lá? Fecha os olhos. Abra o teu coração. Peça a Jesus, esse nosso grande irmão, que Ele vem nos acolher, nos cobrir com seu manto de amor e de luz. Ah, Senhor Jesus, dá-nos o refrigério, cura as nossas feridas, entra nas nossas vidas sem nenhum mistério. Dá-nos a verdade, Senhor, sem nenhum alarde. Dá-nos o divino camafeu do teu amor. Senta junto conosco, Senhor, e conta novamente as grandes histórias do teu Evangelho. Então João diz lá no livro de Apocalipse para a gente não temer o que nós vamos padecer. Ora, em que contexto João está colocando essa fala? Ele está dizendo aos cristãos para que nós não tenhamos medo do que nós vamos passar, do que nós vamos padecer. Nota, o Apocalipse chama-se, a tradução é revelação. É uma carta de esperança a todos os cristãos do mundo todo, em que uma nova Jerusalém, isto é, o reino de Deus, haverá de um dia se estabelecer aqui na terra. Um reino de Deus que, como diz Jesus, não está aqui nem acolá, mas dentro do nosso coração. É uma construção íntima, intransferível, imediata, que todos nós temos necessidade de iniciar essa construção. Mas voltando ao texto do Apocalipse. Não temas o que hás de padecer. Padecer o quê? Esse conselho é dado para os cristãos. E naquele tempo, quando foi escrito o Apocalipse, em que João estava exilado, prisioneiro na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, uma grande prisão do Império Romano, ele estava lá, já velhinho, já bem adiantado a sua idade, e ele escreve, sob inspiração do próprio Cristo, esse livro chamado Apocalipse. E ele escreve para os cristãos: olha, não temos pelo que há de padecer. Que é que nós vamos padecer? E por que esse padecimento? Ora, cada um de nós, quando faz uma opção pelo Evangelho, cada um de nós, quando escolhe estar no Evangelho de Jesus, independente do rótulo religioso, da religião, porque o Evangelho não tem religião. Jesus não deixou uma religião. Jesus deixou um comportamento, uma filosofia de vida, um jeito de ser, um jeito de estar profundamente comprometido com o próximo. Não existe evangelho sem o outro, não existe amor sem o outro, sem o próximo. Então, toda vez que a gente faz a opção pelo próximo, a opção pelo outro, como diria o iluminismo, alteram o outro, o altruísmo, toda vez que a gente se preocupa com o padecimento do outro, nós sofremos perseguições,
ou não é verdade que toda vez que você se preocupa com alguém que está caído na calçada, quando você se preocupa com alguém que está perambulando nas ruas e você se coloca para ajudar, sempre tem aquela pessoa que vai falar: ah, não, eu não dou dinheiro, e isso daí é preguiça, e ele não quer trabalhar. Então, toda vez que a gente se condói, tem compaixão de alguém, toda vez que a gente veste o manto do Evangelho sobre as nossas costas, e isso nos direciona as nossas atitudes, nós somos combatidos, como ainda Jesus o é. Jesus ainda é combatido diuturnamente, fora e dentro das igrejas. Toda religião que incita a discórdia, que incita a revolta, que incita o ódio, a perseguição, repete Anás e Caifás, do antigo Sinédrio de Jerusalém, que condenaram Jesus. Quem perseguiu e quem condenou Jesus foram os religiosos da época dele. Jesus fez a opção pelos pobres. Jesus compartilhou o pão. Jesus participava das festas. Aliás, a primeira intervenção do maravilhoso foi quando Jesus, nas bodas de Canaã, ele transforma a água em vinho. Então Jesus era próximo aos depauperados, aos pobres, aos perseguidos, aos hostilizados, aos estigmatizados. Jesus se acercou de gente humilde, gente pobre, que estava cheia de ansiedade, cheia de fome, sedenta desse Evangelho, que traz um nível de justiça de um Deus soberanamente justo e bom, quando explica que o mundo de Jesus, isto é, o seu reino não é deste mundo, que o reino de Deus ainda há de ser construído, é o plano espiritual em sintonia com o nosso coração. No plano espiritual você tem regiões em que os espíritos são felizes, também há as regiões onde os espíritos são infelizes, pois eles se congregam, eles se ajuntam pela afinidade de pensamentos e sentimentos. Então, a nossa afinidade de pensamento, a nossa afinidade de sentimento vai nos levar próximo a pessoas parecidas conosco. Então, quando a gente faz a opção pelo Evangelho, nós somos estigmatizados, somos combatidos, somos perseguidos. Ou não é assim? Quando você, na ceia de Natal, pede um instante para rezar um Pai Nosso, fazer uma prece, em homenagem ao aniversariante Jesus. Sempre vai ter um ou outro que vai fazer cara feia, cara de mochocho, vai torcer o nariz, vai ter um ou outro que vai chamar você de piegas, de santinho, vai combater a sua atitude. Toda vez que você busca replicar, copiar, reproduzir os atos, as atitudes de Jesus, você é perseguido. Alguém vai falar: qual é a sua religião? Aí você vai falar: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou um bandista, eu não tenho religião nenhuma. E você sempre vai receber uma pecha, um carimbo, um rótulo de alguém que não concorda. Jesus, ele chama homens e mulheres de boa vontade. Jesus chama homens e mulheres que tenham disposição em ajudar o próximo. Todos os grandes exemplos que Jesus coloca são de pessoas
heréticas, pessoas hereges, consideradas pecadoras, para colocar que aquelas pessoas estavam fazendo a vontade de Deus. A mulher no poço de Jacó, a samaritana, que um judeu jamais poderia conversar com a samaritana, ele oferece para a mulher a água da vida, que se ela bebesse, jamais teria sede. Jesus coloca o samaritano como aquele que acode no caminho na estrada de Jericó, aquele como acode o que havia sido assaltado, na parábola do bom samaritano. Jesus coloca na parábola do filho pródigo, isto é, o filho pecador que esbanjou toda a fortuna de seu pai, gastou na vida mundana e quando retorna é acolhido em festa com seu pai, e o irmão que ficou lá fica com inveja, com despeito. Então Jesus coloca os exemplos, os anti-heróis da época. Então Jesus sempre se coloca no lugar do outro, e toda vez que você se colocar no lugar do outro, você vai estar incomodando algumas pessoas. Então, como diria João, não temas pelo que hás de padecer dentro da sua família, dentro da sua casa. Por isso que Jesus fala que veio dividir as famílias, tal. Porque Jesus vem trazer uma outra ótica sobre este mundo. Uma nova maneira de olhar o mundo e de olhar Deus, não um Deus tenebroso, um Deus enraivecido, um Deus que se ofende, se vinga e pune e manda para o inferno, não, mas um Deus misericordioso, que vai perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Vai te dar a oportunidade tantas vezes quantas forem necessárias. Se não der tempo de você resgatar os seus erros nessa encarnação, voltará numa próxima encarnação para, esquecido dos pecados, das mazelas, poder recomeçar nascendo de novo, de uma nova mãe, de um novo pai. Porque na verdade são velhos conhecidos de encarnações passadas, que vêm para ajudar ou vêm para cobrar os débitos passados. A reencarnação é isso, é o instrumento que Deus se utiliza para reunir os separados, para reconciliar os adversários, porque todos nós somos irmãos e no céu não tem lugar para distensão, não tem lugar para mágoa, para discórdia. Então a gente volta aqui tantas vezes quantas forem necessárias. E quando João fala para a gente não ficar com medo daquilo que nós vamos padecer, nossas escolhas, quando a gente escolhe o Evangelho, a gente não escolhe o mundo, embora nós estejamos no mundo, nós não podemos viver para este mundo. Viver no mundo, mas não para este mundo. Viver na matéria, mas não ser materialista. Nós precisamos ser espiritualistas, nós precisamos ter espiritualidade, religiosidade, que não é religião. Religiosidade é um comportamento. Então nós precisamos perdoar e pedir perdão. Nós precisamos nos importar com o vizinho que está desempregado, com o ancião que está ao desabrigo, com a criança que está sendo prejudicada, que está lá no abrigo, os adoentados nos hospitais sem familiares para os visitar. Nós precisamos ir àqueles que sofrem. Nós precisamos ir àqueles que precisam de Jesus. E nós vamos como ajudantes de Jesus. Sim, ajudantes do Cristo. E não tenha vergonha de assumir as culpas, os erros, os pecados, porque Jesus se acercou de pecadores. Jesus foi buscar entre as pessoas
da comunidade, os pescadores, os cobradores de impostos, que eram hostilizados na época. Então Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus chama, mas muitos chamados, poucos os escolhidos, porque a gente não escolhe o Evangelho, na verdade. Às vezes a gente escolhe o mundo. E as nossas escolhas determinarão o tipo de pessoas que nós seremos. Dentro da ação e reação da lei de causa e efeito, tudo aquilo que a gente faz hoje repercute no amanhã. Tudo aquilo que a gente faz nesta vida repercute na próxima vida, na matéria. Tudo aquilo que a gente dá para a vida nos devolverá. Tudo aquilo que a gente presentear, nós receberemos de presente da vida. E se nós semearmos lágrimas, colheremos choro e ranger de dentes. Mas se a gente se importar com as pessoas, se a gente for para ajudar as pessoas, se a gente se condoer, tem compaixão, a vida vai ter compaixão da gente. Porque toda vez que a gente ajuda alguém, nós estamos criando vínculos com aquela pessoa. E principalmente com o anjo da guarda daquela pessoa, com o espírito guardião daquela pessoa. Tem pessoas que ainda estão muito aferradas à materialidade, tem pessoas que ainda estão presas na vida louca do império dos sentidos físicos. E Jesus não pede que a gente faça grandes proezas. Jesus pede boa vontade. E no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho responde para Kardec que dá para melhorar e é fácil, não é difícil não. Santo Agostinho diz: faça aquilo que eu fiz quando estava na Terra, encarnado. Ao adormecer, no final do dia, eu questionava a minha consciência. O que eu havia feito de bom? O que eu deixei de fazer de bom naquele dia? E procurava fazer alguma coisa de bom todos os dias. A gente aprende por repetição. A gente aprende treinando. Então vamos ter bons pensamentos, para que nós possamos ter boas palavras. Tendo bons pensamentos e boas palavras, teremos boas atitudes. Tendo bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes, nós estaremos mudando o mundo para melhor a partir de nós mesmos. Não temas pelo que hás de padecer. Porque nós padeceremos junto com o Cristo. Porque nós seremos perseguidos junto com o Cristo. E que perseguição é essa hoje em dia? Nada comparado aos primeiros mártires do cristianismo. Jesus só nos pede firmeza de caráter, firmeza na fé, fazer a nossa parte, sem nos importarmos com a crítica alheia. Então, vá até um albergue, leve uma cesta básica. Não tem cesta básica? Vá até um hospital, visite um doente. Vá até um asilo, visite um idoso ali internado. Não tem condições de se locomover? Faça uma prece. Doe do teu amor, das suas vibrações, que toda a prece é ouvida no plano espiritual. Então, faça a sua parte. Jesus está fazendo a dele. E aí nós não vamos padecer nada, porque teremos o privilégio, o prazer de estarmos no time de Jesus. Mesmo a gente sendo cristão assim, bem pecador ainda, Jesus não pede perfeição, ele pede boa vontade. Vamos melhorar? Começando agora, já fazendo uma prece, tomando água, tentando melhorar,
Hã? Vamos tentar? É o primeiro passo da grande caminhada, da construção do reino de Deus dentro do nosso coração. Fique com Deus. Até mais.